Bom dia, professor. Sou o aluno Gabriel Cardoso de Almeida, aluno da turma ES1. Vou começar a apresentação aqui pelo vídeo. Escolhi como tema da apresentação transformada de Fourier na compactação de imagens pelo formato JPEG. Para iniciar, vale a pena mostrar um pouco de como as imagens são exibidas por meios digitais. Comumente, o sistema RGB é o mais utilizado para mostrar imagens em telas digitais, como o de computadores. O sistema é formado pela união em intensidades diferentes das três cores primárias: o vermelho, o verde e o azul. Como as cores primárias abrangem todas as frequências que nós conseguimos enxergar, ele é muito utilizado. Mas para computar os dados da imagem, é muito mais fácil converter para o sistema YCbCr, já que as matrizes que representam as cores podem ser melhor compactadas. Nesse sistema, a gente cria três matrizes. Uma, que é a luminância, que define os tons de cinza da imagem, e outras duas, que representam a cor, uma sendo a crominância azul e a outra a crominância vermelha. Para gravar os dados das matrizes de luminância e crominância, nós utilizamos do sistema de 8 bits, ou seja, podemos atribuir 255 valores diferentes, como cada bit suporta valor de 0 ou 1, nós podemos representar 2 elevado a 8 intensidades diferentes. Foi definido que quanto menor o número, mais preto será o pixel, ou seja, menor a luminância dele. E quanto maior o número, mais próximo de 255, mais branco, mais iluminado será. O próximo passo para a conversão é da imagem original obtermos inúmeros blocos de tamanho igual. Esses blocos terão 8 por 8 pixels. Aqui na imagem que eu estou utilizando para fazer os dados é de um gatinho. A quantidade de pixels que tem nesse quadrado aqui não é necessariamente 8. A imagem possui muitos pixels. Provavelmente esses quadradinhos seriam divididos em outros 3 ainda. Como são 8 por 8 pixels cada quadradinho desse, cada bloco, teria um total de 64 pixels em cada um deles. E é desses pequenos blocos que é feito os cálculos. E é nessa parte que entra nossas funções de cosseno. A partir de um cosseno delimitado de 0 a 8, nós podemos criar essa pequena imagem. Essa imagem aqui representa também 8 pixels por 8 pixels, onde a luminosidade desse bloco depende exclusivamente do ponto onde a senoide está. Ou seja, que no ponto 1 é o ponto de máxima luminância, que representaria nosso branco. E aqui no menos 1 seria a representação de menor luminância, que seria o preto. E todos esses dados são interpretados para o nosso bloco. Ou seja, esse lado esquerdo aqui da senoide, que está acima de 0, seria o lado mais claro, o lado mais branco. Esse lado direito aqui, o lado mais preto, assim como aqui na imagem. Essa segunda senoide aqui representa a mesma ideia também. Ela tem um desvale aqui entre o 2 e o 3, que representa aqui no pixel 3 essa área mais preta, e aqui no 7 e 8, que representa aqui no oitavo pixel. E na parte mais clara aqui do 0 a 1, que está mais alto, o branco vai decaindo para o cinza e para o preto,
depois começa a voltar a luminância. Um cinza mais claro, o branco, cinza mais escuro e um preto. Esse padrão aqui funciona em todos os cossenos, ou seja, quanto mais próximo do valor máximo da senoide, mais claro nossa imagem vai ser. Quanto mais baixo o valor da nossa senoide, mais escuro. E a partir da combinação de vários cossenos diferentes, nós podemos produzir padrões de imagem de inúmeras formas diferentes. Aqui na figura nós temos 4 padrões distintos que representam somados nessa figura. A gente percebe que também que existem padrões verticais, esses dois finais, padrões horizontais e um padrão de xadrez, que seria a junção de um vertical e horizontal. Isso ocorre porque nossos desenhos, nossas imagens que a gente deseja converter são constituídas de duas dimensões. Ou seja, nós temos os senos pelo eixo X e pelo eixo Y. Aqui nós temos a base que é utilizada em todos os sistemas de compressão JPEG. Nós vemos que temos essa primeira linha e primeira coluna aqui. Nós vemos aqui um desenho da representação de um cosseno com a frequência mais baixa, que é aumentando da esquerda para a direita e de baixo para cima na frequência. Que é o 7, tem uma frequência bem alta. E aqui também. Essas imagens aqui são a união entre o 2, por exemplo, e o 1, do cosseno de frequência 2 aqui do eixo M e o cosseno de frequência 1 no eixo N. E a partir dessa base composta de 64 vetores representados por cossenos, nós conseguimos constituir qualquer tipo de bloco 8x8 de uma imagem, dependendo exclusivamente da intensidade, da amplitude de cada cosseno e de suas frequências. Aplicando essa ideia numa imagem real, no caso na nossa figura do gatinho, pegamos um bloco de 8x8 pixels. Eu utilizei o programa MATLAB para fazer todos os cálculos de matrizes e obter a matriz luminância. Esse bloco aqui foi recortado do canto inferior direito do olho do gato, um lugar que possui bastante sombra, e por isso a imagem tem tons mais escuros. E consequentemente a matriz luminância, que corresponde ao valor de cada pixel individual em seu tom de cinza. Esse tom de cinza vai de 0 a 255, ou seja, os valores são bem baixos em comparação ao resto. Analisando a imagem com a matriz, a gente constata que no canto direito inferior possui números bem menores que aqui na parte de cima à esquerda. Que é compreensível, já que essa parte da imagem é mais escura do que essa parte, consequentemente levando esses dados para a matriz. O objetivo principal de aplicar a transformada é decompor a função principal que define a imagem como um todo e obter suas frequências principais, assim como os seus constituintes. A transformada discreta de cosseno ela vem a partir da transformada de Fourier, apresentada aqui como uma de suas variações. Para a nossa aplicação, nós utilizamos o domínio discreto. Logo, a partir de certas transformações, nós conseguimos substituir nossa integral de menos infinito até infinito
o somatório de 0 até nosso limite máximo, que nós trabalhamos de 0 a 7. Se lembrarmos de uma certa propriedade da transformada de Fourier para funções pares, como é o caso da função cosseno, utilizada em todo o nosso trabalho, nós podemos fazer uma extensão par dessa transformada, ou seja, toda a parte ímpar do nosso expoente complexo seria anulada. Logo, nós conseguimos chegar a um somatório apenas com um cosseno, que já facilita muito os dados computacionais. A questão é que essa transformada só trabalha com vetores unidimensionais, e nossa imagem se trata de um objeto bidimensional, já que em imagens, cada pixel possui uma certa correlação com o seu pixel vizinho. Daí podemos utilizar o que nós chamamos de transformada discreta de cosseno bidimensional, que é utilizada em diversas versões para a compactação das imagens. Quando aplicamos a transformada discreta de cosseno bidimensional na nossa matriz de luminância, nós obtemos a matriz de coeficientes. A matriz de coeficientes representa a intensidade que cada frequência de cosseno interage com o nosso bloco. Analisando como esperado a nossa matriz com a imagem do nosso bloco, nós vemos que a maior parte dos coeficientes altos se localizam aqui na esquerda superior, e todos os coeficientes menores nessa região. E isso ocorre porque a maior parte dos cossenos são de baixa frequência. O maior coeficiente que encontramos é o 210, que é a representação de uma imagem totalmente plana. Voltarmos aqui na matriz da base ortogonal, vemos que o 210 representa o 00, que seria uma imagem totalmente plana. E se olharmos para nosso bloco, vemos que tem uma certa uniformidade, onde tem um certo decaimento da luminância aqui para baixo, não havendo grande diferença de um pixel para o outro, ou seja, as frequências mais altas, que representariam uma diferença discrepante de um pixel para o outro, é muito baixa, ou seja, todos esses coeficientes que representam isso são muito pequenos, bem próximos a zero. Se olharmos para o gráfico da matriz, constatamos que boa parte dos coeficientes estão localizados nessa região, sendo o resto praticamente nulo. Para diminuir ainda mais os nossos coeficientes e compactá-los mais facilmente, nós dividimos cada termo individual da nossa matriz de coeficientes por seu respectivo algarismo na matriz de quantização. Essa matriz possui valores diferentes conforme a qualidade de nossa compactação em relação à nossa imagem original, variando também um pouco com o programa de compactação utilizado. A aplicação dessa matriz é fundamental para a compactação, mas dependendo da matriz, por exemplo, essa que apresenta uma qualidade em comparação ao original de até 50%, ela vai caracterizar na imagem final um certo ruído. Recortei um pedaço desse gráfico aqui e converti ele em JPEG e obtivemos esse resultado, certo ruído próximo de letras e números, de linhas, e esse ruído é característico pelo uso da matriz de quantização. Se eu aplicasse uma matriz de quantização maior, com uma qualidade melhor, esse ruído iria diminuir. A matriz obtida é essa daqui, onde os coeficientes que estão aqui na parte de baixo, na direita, foram ainda mais diminuídos. Nessa matriz agora, basta arredondarmos os números para o inteiro mais próximo, e toda essa parte que irá ser arredondada para zero,
obtendo a nossa matriz quantizada. Nossa matriz quantizada possui uma grande quantidade de algarismos nulos. E essa é a grande sacada do sistema JPEG. Em vez de guardar os dados de cada pixel, nós podemos guardar nossa matriz quantizada, arredondada e abreviada por todo esse sistema. Como ela possui uma grande quantidade de valores nulos, é muito mais fácil, computacionalmente falando, para guardar ela do que uma matriz que está inteiramente preenchida. Se analisarmos os bits consumidos do armazenamento para guardar essa matriz, vemos que podemos diminuir até 80% do tamanho da matriz original. Por métodos computacionais, podemos guardar essa matriz sem a necessidade de contabilizar todos esses zeros restantes. O único trabalho que nosso visualizador de imagens terá que fazer é realizar o processo inverso do realizado aqui, ou seja, ele vai multiplicar essa matriz quantizada pela nossa matriz de quantização e utilizar a transformada discreta de cosseno inversa para obter os valores de tons de cinza. Como nossa visão é menos sensível a frequências baixas, a percepção que teremos da imagem final é muito pequena, valendo a pena todo esse processo para obter uma compactação tão grande.